Olá, Virgem. Bem-vindo à floresta. Se você tem Virgem em algum ponto importante do seu mapa astral, seja na astrologia tropical ou védica, Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu em Virgem, coletivo de Virgem, que chegou até esse vídeo, provavelmente chegou porque tem uma mensagenzinha aqui para você. Então, essa é uma leitura para você para o mês de janeiro de 2023. Essa é uma leitura geral até o final do mês. Só que eu vou continuar com essa leitura na versão estendida, ou seja, vou clarificar ainda esse jogo, vou pegar mais conselhos e orientações. Se no final desse vídeo aqui você sentir que precisa ou gostaria de mais informações sobre essa jogada, para pegar um pouquinho mais de luz na sua estrada, vem na descrição do vídeo que eu informo como faz para adquirir a leitura estendida. Outra coisa importante é o seguinte: como são leituras gerais, é muito importante que você assista os outros signos do seu mapa. Sol e Ascendente são igualmente importantes e vão falar sobre os temas mais importantes do seu mês. Lua e Vênus vão falar sobre sua vida afetiva e seus sentimentos e relacionamentos. Marte, meio do céu, vai falar sobre carreira. Última informação é que, se você gostar dessa linguagem, se você achar que essa mensagem merece ser divulgada para além mar, curta esse vídeo, meu bem, compartilhe esse vídeo com quem você ama, inscreva-se na floresta, se você ainda não se inscreveu, e quando se inscrever, clica no sininho das notificações, para você receber as mensagens assim que eu publicá-las, assim que saírem do forno quentinhas. Dito tudo isto, fique agora com sua leitura. Base da questão: 6 de copas. Estamos falando de alguma forma, de alguma energia do passado, Virgem. Mas calma, calma, eu sei que tem gente aí com pavor do passado, né? Não quer o passado, não quer que o passado bata na porta, Deus é mais. Eu sei. Só que 6 de copas nem sempre é um passado externo a você. A gente pode estar falando de uma energia sua, da sua criança interior, dos seus sonhos de criança. Talvez de uma conexão do passado, sim. Uma coisa que eu notei muito engraçada no seu jogo é que a energia de leão tá bem forte aqui. Não sei se você tem leão no mapa, se você tem conexão com alguém de leão. Ou se você, por exemplo, que tem Sol em Virgem na astrologia tropical, talvez você tenha Sol em Leão na astrologia védica. Isso aconteceu comigo, pode acontecer com você. A gente vai para o signo anterior, se a gente nasce em datas, enfim, próximas ao outro signo. E o que acontece? Empoderamento, né, Leão? A gente está falando sobre uma transformação que está operando aqui. E esse é o tema de todo mês, mas é o tema firme, firme, firme de janeiro de 2023 para a maioria dos signos. Coisas que estão indo, coisas que estão chegando, coisas que vão e que vêm ao mesmo tempo, que você está ali vivendo términos e começos ao mesmo tempo. Para você tá muito forte essa energia. Você tá bem em janeiro. Você tá bem em janeiro, você tá celebrando, você talvez esteja estabelecendo novas dinâmicas de relacionamentos ou parcerias profissionais aqui, que estão te dando satisfação, fogo, vontade de viver. Porém, claro, a gente sempre tem um porém. Existe algo meio caótico, né? Algo meio bagunçado aqui. Não sei se é uma circunstância que você está lidando, se você está numa dinâmica de relacionamento com conflitos que estão prestes a estourar. Mas 5 de paus está aqui pairando sobre teu jogo, pairando sobre tua mente consciente. Então, esse conflito, essa bagunça, essa desorganização, que inclusive pode ser interna tua, por mais que você esteja vibrando, inclusive, numa carta muito favorável, nada muito conflitante, você talvez esteja enfrentando uma dinâmica, um ambiente, uma situação um pouco bagunçada, caótica, ou que te gera causa emocional. E esse é o seu desafio também. Seu desafio é amansar um pouco, adocicar um pouco, entrar em contato com a tal criança interior, que é a base da sua questão, mas já já vou falar disso. O tema da sua vida em janeiro é a Rainha de Paus. Quem é a Rainha de Paus? Pode ser você, pode ser alguém com quem você está em conexão. Vou dar
o arquétipo dessa criatura, a energia, a fragrânciazinha para você identificar na sua vida. Uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que tem presença, uma pessoa que talvez tenha posição de liderança, ou ao menos uma liderança sobre a própria vida, a rainha da criatividade. E lembrando sempre, que tem sempre gente nova chegando aqui, no tarô a gente não tem identidade de gênero, então essa rainha, ela não é mulher, necessariamente. É uma energia que é yin e yang ao mesmo tempo, inclusive. A rainha do fogo. Rainha da criatividade, da libido, da sexualidade, das paixões, enfim, das criações, dos projetos. São pessoas cheias de intensidade aqui. Você pode estar se tornando essa figura, se reconhecendo como essa criatura, de repente realmente vendo um despertar, um brotar de um fogo interno teu aqui no mês de janeiro. Muito embora você veja se despertar e você não saiba muito bem, a priori, como fazer para canalizar a força dele. Talvez você se sinta, se for o seu caso, numa espécie de entusiasmo quase juvenil, sabe? Onde você tá com certa impulsividade, com muito fogo, muita vontade de fazer alguma coisa. Se você está lidando com essa rainha de paus, é possível que alguma coisa nessa dinâmica seja transformada no mês de janeiro. Por quê? Porque você, independente do que se é rainha de paus e se não é, ou se é uma outra circunstância que te transforma na rainha de paus, virgem, você tá com a morte aqui te cercando. A morte. Eu sei que as pessoas temem essa carta, por isso que eu dou risada. Porque a morte não é a morte física. Eu nem sei ver morte física no tarô, gente. A morte é transformação. Às vezes coisas vão, como eu disse. Às vezes são situações que estão finalizando, que estão terminando. E esse término, ele vem do externo. Não estou dizendo que você não promove seus pontos finais, não. Muito embora você já possa ter feito isso no passado com a carta da justiça aqui. Você já pode ter dado um ultimato, você já pode ter acertado as contas. A justiça é uma carta de acerto de contas, muitas vezes. Inclusive é isso, né? Talvez seja justamente isso, o seu processo de resgate do seu poder depois de acertar as contas. Como é que você reconstrói sua força? Janeiro pode ser sobre isso, em meio a um ambiente um pouco caótico, sim. Dentro desse acerto de contas do passado, que você pode ter feito, você e a parte com que você estava em conexão ou está em conexão ainda, e eu falo sempre, gente, são leituras gerais, aplica para sua vida. É signo, ó, é amor, é família, é trabalho, o que quer que seja, você que vai saber sobre o que eu estou falando, tá? Estou lendo uma narrativa. Esse acerto de contas, ele promoveu em você, especialmente na sua energia inconsciente, mas possivelmente até recentemente, dezembro, janeiro, uma sensação de que você pode olhar para frente e olhar para o futuro, né, Virgem? Eu ia falar leão, porque tem muita carta de leão aqui. Né, Virgem? Você começou a olhar para frente, você começou a entender que você podia explorar outras coisas, conhecer gente nova, conhecer, expandir seu trabalho, abrir novas frentes, novas parcerias. Talvez você tenha feito viagens importantes aqui recentemente. Você recebeu uma lufada de frescor e de vigor, que é justamente por isso que você está vibrando no 4 de paus, cronológico, não é? 3 de paus, 4 de paus, 4 de paus, 5 de paus. Porque a gente estabelece as parcerias, a gente faz nossas festas, a gente celebra, a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente se investiga emocionalmente, espero, né? Porque esse é o seu conselho também. Esse é o seu desafio, na verdade. Mas a gente tem um conflito aqui, porque você quer expandir, você quer abrir caminho, você está sentindo uma energia, uma vontade muito grande dessa abertura, mas você vem e se depara com uma cerca de espinhos. Você vem e se depara com uma situação de conflito. E aí o que acontece? Meados de janeiro pode ser justamente você tentando resolver esse conflito, mas você pode sentir que realmente você está dando murro em ponta de faca. Porque tem uma situação que está precisando ser reformulada e precisa terminar. E eu tô falando de término assim, gente, porque a morte muitas vezes traz realmente uma despedida de alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, sempre inerentemente, traz um novo começo. Não à toa a gente tem um sol que nasce aqui nessa imagem. Espero que você esteja conseguindo ver. Tá um pouco escuro, né? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Tá. Algo nasce. Inclusive, como eu disse, pode ser que meados de janeiro seja você resgatando seu poder pessoal, você se sentindo essa rainha de paus, você, independente dos conflitos, das coisas desorganizadas, da sensação de bagunça no sótão ou no porão, você tá ali, ó,
mostrando para que veio, com muita assertividade, muita força. E essa força, Virgem, ela é uma força não bruta, não bélica, espero. Porque esse também é um problema. Se você está numa dinâmica conflituosa aqui, é capaz de, com a energia da força, você bater cabeça e você gerar conflito. Então, cuidado com a energia da impulsividade, cuidado com a energia dos seus sentimentos, da sua criança ferida, machucada, porque isso pode agravar um pouco a situação de conflito. No mais, você está se empoderando e se fortalecendo. Esse é o processo aqui de meados do mês. Você se fortalece, você cria coragem, você toma coragem, né? Você vai se nutrindo aqui, se fortalecendo. E algo vai se transformando. Na carta da morte, às vezes a gente vê retornos de situações do passado. E a gente começou sua leitura falando disso, né? Situações do passado podem voltar aqui. Olha, outra carta de Leão, não sei. Mas na estendida a gente vai entender melhor o que está terminando e o que está começando aqui. É uma leitura geral, mas eu vou fazer a versão estendida, clarificando isso tudo. Onde é que a gente vai dar? Na torre. Por que eu falei que precisava finalizar o capítulo, né? Porque, obviamente, seja o que for, precisa de uma reforma aqui. Essa reforma pode ser a demolição dessa estrutura e você ir buscar uma nova estrutura. Pode ser uma reforma mesmo, mas vai ter que fundar outra base nessa torre. Vai ter que criar do zero, reconstruir. Porque a torre é alguma situação na sua vida que você talvez tenha se prendido, uma ilusão, uma expectativa, uma forma de olhar as coisas que está desmoronando. É simplesmente assim. Às vezes desmorona de forma meio rápida, imprevista. Às vezes, esse desmoronamento é maravilhoso e te promove muita alegria. Por quê? Porque às vezes é uma notícia rápida que você tem, muito inesperada, de que alguma coisa está chegando para você, está começando ou está voltando, e isso te inunda de sentimentos maravilhosos. Só que você precisa fazer mudanças. E essas mudanças são justamente, talvez nesse processo de mudança, cascas, coisas sólidas, entre milhões de aspas sólidas, né? Estruturas que você considerava sólidas, estão ficando para trás. Então você precisa abraçar o sentido do novo, certo? Isso é a energia de escorpião que está aqui te rondando. Não sei se você está em conexão com alguém de escorpião, mas torre e morte, ambas as cartas são escorpianas. Escorpião é o quê? O arquétipo da fênix, da renascer das cinzas. E aqui a gente tem seu desafio como valete de copas, que é resgate de auto-amor, resgate de cuidado, de autocuidado, de autoestima, que porventura processos aqui de conflito podem ter mexido com sua autoestima. E resgatar, Leão, ou Virgem, perdão, resgatar a pureza sentimental que você talvez tenha deixado endurecer um pouquinho por causa das batalhas, sabe? O sol tá aqui como essa criança nua sobre um cavalo, de peito aberto, abrindo os braços para o sol, que é esse sol que surge justamente do processo de transformação. É entender os recomeços, entender o recomeço, mas principalmente no sentido emocional, de abertura, de se permitir ser frágil, vulnerável emocionalmente, de chorar se você quiser chorar, de sorrir se você quiser sorrir, mas se conectar com aquela sensação de sentimento puro, Virgem, de sua criança interior. Tá vindo uma coisa que relação com crianças também pode ser benéfica de alguma forma, porque tem crianças aqui muito fortes, né, como um desafio, mas também como um conselho para você. Porque essa criança, valete de paus, outra carta de criança, ela é aprendiz da rainha de paus, esse valete. Você pode estar se sentindo assim já, com muito fogo, muita criatividade, muita vontade, muita paixão, mas sem saber como canalizar essa força. Então, cuidado com atitudes impulsivas, repito, cuidado com aquela coisa de começo várias coisas e não termino nenhuma, porque eu vou no fogo, fogo de palha. Hora de canalizar a energia criativa, hora de resgatar sua libido, seu poder de persuasão, de conquista, de sedução. E eu não falo isso apenas sexualmente, eu falo isso com relação à vida. A energia criativa e a sexual são a mesma energia. Esse é o seu conselho. Resgate esse fogo interno. Hora de criar, hora de conhecer coisas novas, hora de fazer pequenas atividades, bobinhas, Virgem, mas que façam muito sentido, que te deem paixão e vontade de acordar no outro dia. Coloque isso na sua rotina, coloque isso no seu dia a dia. Vamos começar com sua leitura estendida. Vou clarificar esse jogo. Eu tô falando com você, né? Você tá aqui até agora.
Então, vem aqui na descrição do vídeo, adquire a leitura estendida, se você quiser. Vai ser maravilhoso, eu vou amar. A gente vai se iluminar mutuamente, eu vou continuar com essa jogada, vou clarificar esse jogo todo aqui ainda. É um investimento super simbólico, me deu até um branco, gente. É um investimento simbólico que você faz para esse canal crescer, para esse projeto continuar, para a gente se iluminar mutuamente. Fique agora com a prévia da sua leitura estendida, que é um trechinho a mais que eu vou recortar para todo mundo ter acesso da leitura estendida. Feliz janeiro, feliz transformação, feliz evolução. Eu sei muito bem o que eu quero, eu sei muito bem o que eu acho certo. Ou, dentro de uma situação de conflito, isso pode agravar o conflito às vezes, né? Porque todo mundo tendo uma certeza aqui, desencontros. Mas a sensação que me dá é isso. Vem um conflito, você ativa imediatamente sua aridez, sua lógica, sua razão. E você fala, eu tenho capacidade de resolver isso. Eu sei resolver isso. Pode ser que você cruze os braços e fale, ou é do meu jeito, ou vaza. Em outros casos, é possível estabelecer pontes e harmonizações. Em alguns casos, é simplesmente a necessidade de se articular de forma estratégica. Se não é você que realmente está pegando aqui para resolver esse conflito, você está lidando com alguém que está gerando conflitos, você está resolvendo os conflitos. E essa resolução de conflitos, Virgem, devo lhe dizer, ocasiona o fim de um processo aqui, ocasiona o término de uma situação. É um movimento de fortalecimento aqui, porque você está sentindo uma insatisfação e para muitos de vocês estão ali, ó, no silêncio, na observação por um tempo, sem falar muita coisa, mas vai ter uma hora que você fala.